Bom dia, meus queridos irmãos. Então, nós vamos lá para mais uma aula nesta manhã. E vamos começar orando, então, pedindo para que Deus nos abençoe. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, logo pela manhã, Pai, estudarmos a tua palavra. Pedimos a bênção de Deus sobre esta aula. E tudo que aprendermos aqui, Pai, que o Senhor nos dê graça para colocarmos em prática, para que o teu nome seja glorificado. Abençoe este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Bom, nós já estamos na quinta aula e, como nas outras aulas, o chat vai estar aberto e é importante que vocês participem, ok? Então, eu gostaria muito da participação dos irmãos. E hoje nós vamos começar de novo com a mesma pergunta da semana passada. Por qual método ou meio o discípulo é formado? Então eu vou dar aí alguns minutos para vocês responderem, tá? Então eu gostaria de pedir para que vocês escrevessem aí no chat. Por qual método ou meio o discípulo é formado? Quais métodos nós podemos usar na formação do discípulo? É importante que você responda, tá? Então vamos lá. Vou dar um tempinho. É importante que vocês participem. Na semana passada, a gente estudou sobre um dos métodos na formação do discípulo. Então quem se lembrar também pode colocar aí, tá? Se algum de vocês lembra do que foi falado, coloque aí. Que método nós podemos usar na formação do discípulo para contribuir para o crescimento, para a formação do discípulo? Certo? E se vocês percebem que existem outros métodos, também coloquem aí. Sempre pensando biblicamente. Tá? É muito importante. Nós estamos meditando sobre essa questão do discípulo e o discipulado. A formação do discípulo, por que nós devemos fazer discípulos? Quais são as nossas motivações para fazermos discípulos? Como nós fazemos discípulos e nós estamos praticamente agora no como, né? Quais métodos nós podemos usar na formação? Podemos e devemos usar na formação do discípulo. É importante que você coloque aí, tá? Participe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. É muito importante, né? Que outras pessoas também aprendam da palavra de Deus. Amém? Então, vocês podem continuar escrevendo aí, tá? Depois eu também contribuo ali no chat junto com vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Nós vimos na semana passada que o discípulo ele é formado através da proclamação da palavra de Deus. Olha esse versículo, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, assim, a palavra de Deus é uma arma poderosa na formação do discípulo. É um instrumento que Deus nos deu para formarmos discípulos. E na semana passada, o que eu mostrei? Que existem várias formas de se proclamar a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso por carta, nós podemos fazer isso numa reunião, numa casa, nós podemos fazer isso no mercado, nós podemos fazer isso numa praça pública, conversando no carro. Às vezes você pega um Uber, você pode ali naquele momento ali proclamar a palavra de Deus, certo?
nós podemos fazer isso através do WhatsApp, né? E eu deixei uma tarefa para vocês, que vocês escolhessem 4 irmãos e durante a semana vocês enviassem das formas aí como eu mostrei para vocês na aula, ou ligasse para a pessoa e falasse da palavra de Deus com ela, ou mandasse um texto, um estudo bíblico, uma mensagem. Deus iria dar a orientação para vocês, tá? Então, quem fez isso durante a semana também pode colocar aí no chat. E como que foi a experiência para vocês? Mandar um texto bíblico, um cartão, não sei, né? O que vocês experimentaram durante essa semana, nesta tarefa? Então, a palavra de Deus é um instrumento que Deus nos deu para formarmos discípulos. E nós podemos fazer isso de várias formas. Às vezes a pessoa fica pensando assim, mas eu não sei pregar, e só consegue visualizar uma forma de proclamar a palavra de Deus, que é através da pregação no púlpito ali. E não é. O próprio apóstolo Paulo escrevia cartas. Então nós temos várias formas. E se você não viu a aula da semana passada, assista, está ali no site. Eu vou falar sobre essas diversas formas que nós podemos proclamar a palavra de Deus. Então vamos entender uma coisa. Todos nós somos discípulos e nós estamos em formação. Todos nós. E todos nós precisamos da palavra de Deus para a nossa formação. Por isso que eu falei, escolha 4 irmãos, né? Vocês poderiam escolher alguém que ainda não é crente. Então, isso também pode ser feito. Mas, a princípio, eu quero mostrar para vocês que nós podemos trabalhar na formação uns dos outros, na nossa comunidade, em nossa igreja. Por isso que eu estou falando, escolham 4 irmãos da igreja. Porque todos nós somos discípulos. E todos nós estamos em formação. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Então você pode contribuir para a minha formação. Você pode contribuir para a formação do teu irmão. Certo? Porque o discipulado, ele é por toda a vida. Nós seremos discípulos de Jesus por toda a nossa vida. Certo? Então, esse foi a primeira coisa que nós vimos na semana passada, foi que a formação do discípulo é através da proclamação da palavra de Deus. Agora vamos para um outro método que Deus nos deu também. Um outro meio para formarmos discípulos. Bom, o que nós precisamos entender nesta manhã? Primeiro, em todas as etapas de se fazer discípulos, aprendizes de Cristo, Deus está ativo por seu Espírito. Em todas as etapas de se fazer aprendizes de Cristo, se fazer discípulos, Deus está ativo por seu Espírito, através do Espírito Santo, tá? Como? Primeiro, ele regenera por meio do Espírito Santo. Então, a gente proclama a palavra de Deus, mas a pessoa só se torna um discípulo se o Espírito Santo agir no coração daquela pessoa, certo? E como que Deus faz isso? Ele regenera a pessoa, ele dá um novo coração para aquela pessoa, através do Espírito Santo. Olha o que diz esse texto. Tito, verso 3, capítulo 3, verso 4 ao 6. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados. Nos fez nascer de novo e nos deu nova vida. Como? Por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Certo? E se você perceber nesse versículo, há uma obra da Trindade aqui, ó. O apóstolo Paulo começa falando sobre Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade, derramou o Espírito por meio de Jesus Cristo. Então é uma obra do Deus Trino.
Mas, em específico aqui, a participação do Espírito Santo é nos dar nova vida, nos regenerar, nos levar ao novo nascimento, tá? Então, o Espírito Santo está presente. Outro texto. O Espírito Santo, ele é dado como garantia da esperança futura. O que é essa garantia da esperança futura? A esperança da vida eterna. Olha o que diz Efésios 1, 13 e o 14. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o quê? O selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Novamente, nós vemos uma obra aqui do Deus Trino, mas qual é o papel, a função do Espírito Santo nesta obra? Ele é o selo que nos dá a garantia da nossa herança. Então, olha só, Deus nos regenera através do Espírito Santo. Ele nos sela com o Espírito Santo e este selo é a garantia da nossa herança, da vida eterna, tá? O que mais? O Espírito é dado para que a pregação seja feita com ousadia. Nós não vimos na semana passada que o discípulo ele é formado por meio da pregação? Sim, só que somente uma pregação que é feita no poder do Espírito Santo, ela vai surtir efeito. Somente uma proclamação feita no poder do Espírito Santo, ela vai surtir efeito. Olha o que diz o primeiro texto, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos o quê? Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja que tem uma relação aqui. Ser cheio do Espírito Santo com anunciar a palavra de Deus com coragem. Olha o segundo texto, 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Veja bem, a palavra ela é importante, ela é um meio que Deus nos deu na formação do discípulo. Mas só a palavra não basta. O que mais é preciso? O apóstolo Paulo diz: olha, o evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, é o Espírito Santo quem regenera o coração do pecador, que dá garantia da esperança futura, de que nossa herança está guardada para nós. O Espírito Santo é a garantia, é o selo de que a nossa herança está guardada e que nós vamos receber a nossa herança. E através do Espírito Santo nós temos ousadia para pregar. Então, o Espírito Santo é fundamental na formação do discípulo, certo? Sem a ação do Espírito, não existe formação do discípulo. Então, além de pregar a palavra de Deus com fidelidade, o que mais nós podemos fazer para contribuir para a formação do discípulo? Então, essa é mais uma pergunta. Então, olha só. Além de pregar a palavra de Deus com fidelidade, o que mais nós podemos fazer? Se você sabe que o pecador ele só será salvo através da regeneração do Espírito Santo, que a herança dele, ele só vai ter esperança da herança dele se ele for selado com o Espírito Santo. Nós só vamos pregar com eficácia se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então, o que você pode fazer para contribuir para a formação do discípulo? Sabendo agora do papel do Espírito Santo. O que você pode fazer? Vamos ver quem sabe aí, responde aí no chat, tá? Eu vou dar alguns minutos para que vocês respondam. Além de pregar com fidelidade a palavra de Deus, o que mais podemos fazer
para contribuir para a formação do discípulo. O que mais? Coloque aí no chat. Vão escrevendo aí e eu vou participar junto com vocês aqui, tá? Eu também estarei aí no chat. Vamos lá. Que mais? Sabendo que o pecador, o discípulo, ele se torna discípulo através do Espírito Santo, o que mais nós podemos fazer? Você sabe que é o Espírito quem age. Então, assim, o que você pode fazer para contribuir, sabendo que é o Espírito Santo? O que dá para ser feito diante de uma situação como essa? Vamos lá, participem aí, tá? Além de pregar, o que mais pode ser feito? Sabendo de todo esse papel do Espírito Santo na formação do discípulo. Ok? Então vamos lá, vocês podem continuar escrevendo aí, tá? Enquanto a gente dá continuidade aqui na aula. Vamos ver quem pensou no que vai ser falado agora, na sequência aqui. Vamos ver quantos de vocês pensaram no que será tratado. Bom, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Então, assim, a gente já viu que é Deus quem faz crescer. Então, se é Deus que faz crescer, que faz o discípulo se desenvolver, ele ser formado, o que nós podemos fazer, meus irmãos? Além de pregar a palavra de Deus com fidelidade. Nós podemos pregar, mas que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, eu plantei. É como se ele estivesse dizendo, eu evangelizei as pessoas, eu falei a primeira vez do evangelho para eles, alguns creram no evangelho, e o Apolo, que era um outro discípulo de Jesus, Apolo regou. Vamos imaginar aqui que Apolo deu continuidade, né? Paulo foi para outra cidade, Apolo ficou ali e deu continuidade, dando ensino, dando estudo. Mas no final, o que o apóstolo Paulo ele diz? Olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. É Deus. Se é Deus quem faz crescer, o que nós podemos fazer para contribuir para a formação do discípulo? Olha o que diz esse texto do livro Projeto Videira. São dois autores, tá? É o Colin Marshall e o Tony Payne. Olha o que diz. A ausência de oração, como a ausência da palavra, é um sintoma clássico de uma cultura de discipulado adoecida. Irmão, se é Deus quem faz crescer, o que eu posso fazer além de pregar? Eu posso orar, pedir para que Deus haja. Eu posso pedir em oração pela vida do discípulo. Se é o Espírito Santo quem regenera, eu posso orar, pedir a Deus que Ele envie do seu Espírito, que Ele traga transformação à vida da pessoa. Então, olha só, vou ler de novo. A ausência de oração, como a ausência da palavra, é um sintoma clássico de uma cultura de discipulado adoecida. A oração, além de um prazer, é um trabalho produtivo e eficaz do discipulador. É um trabalho produtivo. Porque quando nós oramos, Deus age, meus irmãos. Deus ele move, ele transforma, ele alcança pessoas que nós nem imaginamos. Certo? Outro. A oração é a chave para que haja frutos de todo
o restante do trabalho. É a chave para que haja frutos de todo o restante do trabalho. Então, assim, nós devemos orar. O que o apóstolo Paulo falou? Eu plantei e Apolo regou. Mas para que exista o crescimento, Deus tem que agir. É Deus quem faz crescer. Então, eu devo orar. Certo? É a chave para que haja frutos de todo o restante do trabalho. Porque assim, eu posso plantar, que é pregar, proclamar, ou regar, também é proclamar a palavra. Mas quem vai dar o crescimento é Deus, então eu tenho que orar. Olha esse outro ponto aqui. É parte fundamental do ministério do discipulador. E é o trabalho que exige mais fé, porque a sua ação é invisível e não traz glória ao homem. Então assim, exige mais fé de nós, por quê? Porque é uma ação invisível. Né? Quando eu estou proclamando a palavra de Deus, a pessoa está ouvindo, está vendo, ela sabe que, na maioria das vezes, a pessoa sabe quem está enviando a palavra para ela. Agora, a oração não. Muitas vezes a pessoa nem vai saber. Né? E quantas pessoas foram alcançadas e transformadas e estão crescendo porque existem pessoas orando por elas? Você sabia que é bem provável que existe alguém orando por você para que você cresça, para que você se desenvolva como discípulo de Jesus? E você tem se desenvolvido porque pessoas têm orado por você? Você já pensou nisso? Quanto tempo você tem já na fé? Quantas pessoas já oraram pelo teu crescimento, pelo teu desenvolvimento? Você tem noção? É bem provável que você nem saiba todas as pessoas que oraram por você. Talvez você saiba de algumas, mas não de todas. Então imagine quantas pessoas já oraram para o teu desenvolvimento. O próprio Senhor Jesus, com toda a sua graça e poder, sabia da necessidade e importância dele mesmo interceder ao Pai em favor dos seus discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Cristo, o próprio Deus, o Deus encarnado, ele orou para o desenvolvimento dos seus discípulos. Se Cristo orou, nós temos que aprender com ele. Certo? Ele é o nosso mestre por excelência. Então assim, eu separei alguns versículos, mas eu gostaria que você depois estudasse, meditasse em João capítulo 17. Porque é conhecido, esse capítulo de João, ele é conhecido como a oração sacerdotal. É a oração de Cristo. Oração sacerdotal é no sentido de uma oração intercessória. É Jesus intercedendo por seus discípulos, tá? Mas eu separei apenas alguns versículos aqui. Olha só, João 17:9. Eu rogo por eles. A palavra rogar aqui é orar, tá? Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. De quem que ele está falando? Dos discípulos. Aqueles que me destes, pois são teus. Verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então Jesus rogou, Jesus orou ao Pai pedindo o quê pelos seus discípulos? Proteção e unidade, para que eles se tornassem um. E olha que pedido ousado. Jesus fala assim, para que eles se tornem um, assim como nós somos um. Para que a unidade dos discípulos seja igual à unidade da Trindade. Isso é muito sério e muito importante. Olha que oração é essa de Jesus. Versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então olha só. Ao lermos João 17, o que a gente vai perceber em João 17? Vemos que 90% da oração de Jesus foi em favor de seus discípulos. Isto não é um mero acaso.
Não é por acaso. 90% de João 17 é Jesus orando pelos seus discípulos. Irmãos, qual outro método que Deus nos deu para a formação do discípulo? A oração. Certo? Este é um exemplo do conteúdo que caracterizava a vida de oração que Jesus teve na Terra. Então, assim, você quer aprender sobre o que Jesus orava? Né? Ele orava sobre várias... ele tinha vários motivos de oração, mas um dos motivos de oração de Jesus era orar pelos seus discípulos. E se você for estudar ali nos evangelhos, antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele passou uma noite em oração. Jesus passou uma noite em oração antes de chamar os discípulos para segui-lo. Então ele ora antes, ele orou durante, e Jesus é um intercessor eterno por nós. Ele ora até hoje por seus discípulos. Tá? Ele intercede pelos seus discípulos até hoje. A obra de fazer discípulos é espiritual e a oração é recurso potentíssimo, ilimitado para este trabalho. É um recurso potente e ilimitado. Você pode orar o quanto você quiser. É ilimitado. Você pode orar quantas vezes você quiser para que as pessoas sejam formadas, para que elas cresçam no discipulado. Certo? Jesus intercedeu por Pedro. Olha um outro texto mostrando Jesus orando por seus discípulos. Lucas 22, 31 e o 32. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei como? Em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha o que Jesus fez, irmãos. Ele orou para que Pedro não vacilasse, para que ele não caísse na fé dele, para que ele não se desviasse, para que ele não se perdesse. Com Jesus, então, aprendemos a orar pelos discípulos por proteção contra o maligno, santificação. Então você pode orar, né, para um irmão teu, para que Deus o proteja do maligno. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor como quê? Como um leão, tentando nos tragar. Então ore pelo teu irmão, para que o diabo não tenha poder sobre ele, não tenha acesso a ele, para que Deus o proteja do maligno. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou a orar ali? Não nos deixe, tá no plural, tá? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ali mal é maligno. Livra-nos do maligno. Jesus orou pela santificação. Ore pela santificação do teu irmão, para que ele cresça em santidade, para que ele vença os pecados que ele tem lutado, para que ele se pareça mais com Cristo. Ore pelo crescimento espiritual dele. Com Jesus nós aprendemos isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para que as pessoas conheçam mais da palavra de Deus, cresçam mais. Jesus orou pela unidade. Ore pela unidade da igreja, para que a igreja seja mais unida, para que os teus irmãos vivam em união, em comunhão. Olha só, às vezes corremos o risco de achar que podemos resolver todos os problemas dos discípulos com palavras e conselhos. Às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis e a gente acha que a gente pode resolver com palavras e conselhos. E muitas vezes, meus irmãos, e eu digo isso como pastor, muitas vezes palavras e conselhos não serão suficientes. É um erro grave achar que com palavras e conselhos nós vamos conseguir resolver todos os problemas dos discípulos. Mas através da oração.
muita coisa pode acontecer. Milagres podem acontecer. Transformações podem acontecer. Certo? E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo também orava por seus discípulos. Olha esse texto de Romanos. Romanos, e é interessante aqui, só um parêntese. O apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Roma, pessoalmente. Tá? Mas olha o que ele diz para esta igreja, de irmãos que ele não conhecia pessoalmente. Romanos 9:10. Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Então você pode orar até por irmãos que você não conhece pessoalmente, tá? Paulo diz, eu me lembro de vocês em minhas orações, sempre. Outro texto, Paulo orando pelos seus discípulos, olha o que ele diz, Efésios 1:16. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Nós podemos pedir, mas nós também podemos agradecer pelo que Deus está fazendo. Podemos não, devemos agradecer pelo que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos. Filipenses 1:4. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações. Certo? Colossenses 1:9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, essa é outra igreja que o apóstolo Paulo também não conhecia aqueles irmãos pessoalmente, tá? Olha o que ele diz para eles. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus. O que ele pedia em oração por esta igreja, por estes irmãos? Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Você pode pedir isso em oração pelo teu irmão. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que o teu irmão, assim, entenda qual é a vontade de Deus para a vida dele. Tem muita gente perdida e às vezes não sabe qual é a vontade de Deus. Então você pode orar por isso, para que Deus dê sabedoria e entendimento espiritual. Certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e o 3. Olha o que ele diz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, lembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo orava por esta igreja, a igreja de Tessalônica. Irmãos, o que nós estamos vendo? Não é Deus quem faz crescer? Não é o Espírito Santo que dá crescimento, que dá ousadia, que regenera, que dá esperança? Então, nós temos que orar a Deus para que Deus faça crescer, para que Deus dê o crescimento. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças por você ao Deus que sirvo. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, seu discípulo. Olha o que ele diz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Como o serviram meus antepassados. Agora olha só, irmãos. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Eu confesso para vocês que, olha, estudar isso aqui é um confronto para mim como pastor. Certo? É um confronto. Por quê? O apóstolo Paulo está mostrando que ele ora por seu discípulo, Timóteo, sempre, noite e dia. Diariamente. Isso é muito sério. E o Epáfras? Você conhece o Epáfras? Você sabe o que ele fez? Quem ele era? Quantos livros ele escreveu? Existe alguma carta no Novo Testamento que foi escrita por Epáfras? Até onde nós sabemos, não. Não tem nada. A gente não sabe quase nada sobre Epáfras. Mas olha o que esse texto diz sobre ele. E o apóstolo Paulo falando sobre Epáfras.
Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele é um de vocês, ele é como vocês. Ele é um discípulo. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. É muito importante essa palavra, batalhar. É a ideia de guerra. A oração é uma guerra, irmãos. O Epáfras estava sempre guerreando em oração, lutando em oração pela igreja de Colosso, pela igreja que estava em Colosso. Olha o que ele diz: para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras orava pela igreja que estava em Colosso. Para quê? Para que eles fossem maduros e plenamente convictos, para que eles fossem firmes em toda a vontade de Deus. Por que é importante esse texto de Epáfras? Pode ser que você nunca será um pregador. Você nunca será um escritor famoso. Você nunca vai escrever um livro. Pode ser que você nunca será um missionário em outro país. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode batalhar em oração. E isso vai contribuir para a formação do discípulo. Qual que é a ordem de Jesus? Que a gente vem meditando nesse texto ao longo dos estudos. Qual que é a grande comissão? Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, irmãos, eu estou mostrando para vocês como nós podemos fazer discípulos. Nós podemos fazer proclamando a palavra de Deus. E nós podemos proclamar de várias formas. E nós podemos orar. Isso vai contribuir para a formação, para o desenvolvimento. E Epáfras fazia isso pelos discípulos. Ele batalhava em oração pelaquela igreja, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, eles continuassem firmes em toda a vontade de Deus. Você pode não ter o dom de pregar, mas você pode orar por aqueles que pregam. Você pode não ter o dom de pregar, mas você pode orar por aqueles que pregam. Olha esse texto, o apóstolo Paulo pedindo oração por ele. Lembram que eu falei no início? Todos nós somos discípulos e todos nós estamos em formação. E o apóstolo Paulo ele pede para que orem por ele. Olha o que ele diz em Efésios 6, 19 e 20. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, como que a gente prega com ousadia? Somente se a gente for cheio do Espírito Santo. Então o que Paulo está pedindo aqui? Para que Deus o encha. E como ele faz isso? Ele pede para que a igreja ore por ele. Orem por mim, para que me seja dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ele está falando que ele estava preso mesmo, literalmente, também. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. Orem para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Por qual método ou meio o discípulo é formado? Por qual método ou meio? Nós já vimos dois métodos, dois meios que Deus nos deu. Proclamação da palavra de Deus e a oração. Através da proclamação e da oração. Dois métodos. E qualquer um pode fazer. Eu dei várias formas que nós podemos proclamar a palavra de Deus. Não precisa ser necessariamente numa sala de aula, não precisa ser necessariamente em um púlpito. Existem várias formas de que você pode proclamar a palavra de Deus. Certo? Então tem uma tarefinha para essa semana. Escolha 4 irmãos e contribua para a formação deles. Deus te chamou para fazer discípulos. E como que você pode fazer isso?
Como que você pode ajudar na formação de discípulos de Jesus? Certo? Escolha 4 irmãos e contribua para a formação deles. Como? Proclamando a palavra de Deus. E na aula passada eu já falei, existem várias formas de se fazer isso. E agora, irmãos, você vai escolher 4 pessoas para orar também por eles. Você vai orar e proclamar a palavra, certo? A princípio, veja bem, nós estamos fazendo isso entre nós. Mas por quê? É um aquecimento. É um aquecimento. Nós devemos contribuir para a formação dos discípulos da igreja, nossos irmãos. Vejam que Jesus orou pelos seus discípulos. Paulo orava pela igreja, Epáfras orou pela igreja. Então nós vamos fazer isso, a princípio, pelos irmãos, pelos nossos irmãos. Mas isso aqui, irmãos, vai se expandir para os perdidos, tá? Mas nós estamos apenas aquecendo. Então, se você não conseguir proclamar para o teu irmão, você não vai conseguir proclamar para o não crente. Então, comece proclamando a palavra de Deus. Isso é um treinamento. Você está sendo treinado. Faça isso. Faça isso esta semana. Mande texto. Ligue para a pessoa. Leia um texto bíblico. Ore com a pessoa. Ore pela pessoa. Se você tem vergonha de ligar e orar, ore na sua casa. Mande um texto para a pessoa e diga que você está orando por ela. Outra coisa interessante. Pergunte para ela. Faça uma pergunta. Por qual motivo eu posso orar por você? Existe alguma coisa que está te incomodando e que você gostaria que eu orasse por você? Lembrem-se de João 17, dos textos que eu falei sobre o apóstolo Paulo aqui. Pelo que eles oraram? Jesus orou, livra-os do maligno, protege-os, santifica-os. Orou por crescimento, para que eles cresçam no conhecimento da vontade de Deus, para que eles permaneçam firmes. Nós vimos que eles oravam pela unidade da igreja. Então você pode orar pela unidade, para que o teu irmão seja protegido, para que o teu irmão cresça, para que o teu irmão vença o pecado, cresça em santidade. Por exemplo, você pode orar para que Deus dê graça ao teu irmão, para que ele pregue. Ore pelos que pregam em nossa igreja, pelos que ensinam. O que o apóstolo Paulo falou ali? Orem por mim, para que eu possa falar destemidamente. Orem por todos aqueles da sua igreja que ensinam. Nós temos os irmãos que estão ali ensinando-nos conexões, os que pregam na nossa igreja. Orem por eles. Você pode orar para que Deus dê crescimento, livramento, para que o teu irmão cresça em santidade. Então, assim, tem várias coisas que podem ser oradas, tá? Então, essa é a tarefa para você essa semana, hein? É o desafio. Deus deu essa ordem. Cristo deu essa ordem para nós. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, certo? Tudo que eu ordenei a vocês. Vão, façam isso. É uma ordem de Jesus. Irmãos, imaginem a revolução que isso pode causar na nossa igreja. Se você começar a orar por teus irmãos. Olha, eu escolhi 4 aqui, né? Se você começar a orar por seus irmãos, se você começar a proclamar a palavra de Deus para ele. Essa semana eu recebi alguns versículos de alguns irmãos. Como é importante. Parece pequeno, mas é assim. O discípulo ele vai crescendo e sendo formado com pequenas porções. Faça isso, tá? Que Deus te dê graça para isso, em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa aula de hoje era isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela aula, Pai.
pelo desafio que nós estamos recebendo. Senhor, e eu te louvo porque um dia alguém proclamou a palavra de Deus para nós. Alguém orou por nós. Na verdade, pessoas ainda oram por nós até hoje, Pai. Eu te louvo por isso. E eu te louvo por Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, que intercede em nosso favor. Eu te louvo, Pai, que nós possamos, ó Deus, assim como nós fomos alvos da graça do Senhor, somos alvos da graça do Senhor diariamente, que nós também possamos agir com graça, proclamando a palavra e orando por nossos irmãos. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o seu domingo, bom almoço e até a noite, se Deus quiser. Um abraço.